Queridos, certa feita o Senhor Jesus Cristo, ele foi passando até ali a alfândega e havia um homem cobrador de impostos. Esse homem se chama Mateus. O Senhor, olhando para Mateus, disse: Mateus, levanta-te e siga-me. E ali Mateus imediatamente largou tudo e seguiu a Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, quando Deus chama o homem, vocaciona o homem, dá uma missão a ele, não tem como resistir à vontade do Eterno, porque a vontade do Pai é que prevalece na vida do homem. Queridos, então Mateus segue ao Senhor, faz um banquete para os seus discípulos e ali recepciona o mestre em sua casa. Queridos, quando o homem é chamado por Deus, escolhido por Deus, ele tem que estar em posição, ele tem que estar alegre. Queridos, se nós formos dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos ver Moisés, ao qual teve encontro com o Senhor na sarça que ardia, mas não se consumia, no Monte Horebe, ou seja, no Monte de Deus, no Monte Sinai. Queridos, Moisés até tentou resistir, dizendo para o Senhor: Senhor, eu sou um homem de lábios pesados, eis que não sei falar. E o Senhor disse: Moisés, não diga que você não sabe falar. Moisés, quem fez a boca não foi eu, Moisés. Moisés, quem fez o homem não foi eu, Moisés. O Senhor ali o encorajou e deu 2 sinais para que ele fosse apresentar ao povo escolhido de Deus, ao povo de Israel. Então o Senhor disse para Moisés: Moisés, enviarei o teu irmão Arão e ele se encontrará contigo no meio do caminho. Ali foi uma palavra de vitória, pois ele se animou, pois ele ia encontrar com seu irmão, iriam iniciar uma missão ao qual Deus vocacionou. Moisés foi bem sucedido nesta missão. Moisés foi um homem mais manso da terra. Moisés viu o Senhor pelas costas, viu a mão do Eterno. A intimidade que Moisés tinha com Deus era grandiosa. A Bíblia Sagrada, queridos, nos relata que não teve um homem mais manso. A Bíblia Sagrada também nos diz que ele foi um homem que teve mais intimidade com Deus. Queridos, se nós formos passear pela Bíblia Sagrada, nós vamos ver lá no livro de Jeremias, no seu capítulo de número 1, vai falar concernente à vocação de Jeremias como profeta do Senhor, como escolhido de Deus. Então o Senhor disse para Jeremias: Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, e antes que saísse da mala da tua mãe, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta, e aonde eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te mandar, tu dirás. Mas Jeremias, querendo abrir um parênteses aqui, Jeremias disse que não passava de uma criança, que ele não sabia falar, e o Senhor disse: eis que coloco as minhas palavras na tua boca. Fecha parênteses. Querido, o Senhor disse também para Jeremias: Jeremias, pelejarão contra ti, Jeremias, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar. O Senhor, quando chama o homem, está chamado, ele garante. Tudo que sai da boca do profeta, o Senhor não deixa cair no chão. Queridos, se nós somos dentro da Bíblia Sagrada, no livro de 1 Samuel, vai falar concernente ao próprio, ao qual Ana roga ao Senhor, e ali pede um filho varão, e diz que aquele filho varão será entregue para o Senhor no templo, ao qual o sacerdote Eli exercia a função sacerdotal. Queridos, esse menino nasce e ele vai, depois de dias, levado até o sacerdote Eli. Então ali aquele menino começa a crescer na graça, crescer no conhecimento, no poder, na ousadia, e chega um certo tempo ao qual ele ali comanda o povo de Deus. Mas como assim, pastor André? Ali, através do Senhor, o Senhor falava com o profeta Samuel, e o profeta Samuel julgava aquele povo como juiz. O Senhor passava a palavra dele para Samuel. Samuel doutrinava aquele povo
diante da Bíblia, diante da palavra do Eterno, queridos, e ele também era profeta, ele profetizava perante aquele povo. Queridos, Deus quando chama, ele capacita, quando Deus chama, ele trabalha na mente, no coração e faz desse homem um grande homem de Deus perante o Senhor, perante o Eterno. Queridos, se nós formos dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos ver o profeta Elias. O profeta Elias, ele tinha uma vida com Deus. O profeta Elias era um grande homem do Senhor, um homem obediente a Deus. Deus, uma certa feita, quando ele desiste do chamado, por causa de uma ameaça de uma mulher, uma pombagira do inferno, chamada Jezabel, ela o ameaça, porque ela matava os profetas. E ele saiu ali a caminho perdidamente, sem destino, e ele adormece no caminho, mas o Senhor envia um anjo para ele, balança ele e disse: levanta-te, coma, beba, enche o teu vaso de azeite e volta pelo mesmo caminho, porque o caminho é muito grande. Ele voltou a adormecer, mas o anjo ali sacudiu ele e disse: volte, cumpra a sua missão. E ali ele foi e cumpriu a missão. Se nós somos dentro da Bíblia Sagrada, queridos e amados irmãos, nós vamos ver ali no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo número 7, e também no capítulo número 9, ao qual Estevão foi morto por apedrejamento, pois ele é um homem cheio do Espírito de Deus. Ali foi jogado as tuas vestes perante Saulo. Saulo, ele não tinha sentimento nenhum por ser humano nenhum, ele detestava, odiava o povo de Deus. Mas porém lá no capítulo 9, ele teve encontro com o Senhor Jesus Cristo, a caminho de Damasco, ao qual resplandeceu perto do meio-dia uma luz tão forte que ele caiu cego, com o rosto em terra. E ali o Senhor disse para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo disse: eis-me aqui, Senhor. O Senhor fez uma grande obra na vida de Saulo. Saulo, de perseguidor, passou a ser perseguido. Saulo era um homem culto, douto, era um homem de Deus, ao qual ganhou muitas almas para o reino do Senhor e serviu o Senhor em espírito e verdade. Não é diferente na tua vida. Talvez você está na bebida, talvez você está na droga, talvez você está na prostituição, talvez você está fazendo coisas horrendas aos olhos do Senhor, até mesmo praticando crimes. Mas quero te dizer e te ressaltar, queridos amados irmãos, Deus tem uma obra na tua vida e no momento certo Ele vai te chamar, Ele vai te convocar, Ele vai te nomear a um profeta, a um sacerdócio. Ele vai te chamar para fazer uma missão para Ele aqui na terra. Esteja pronto, porque no momento certo Ele vai te tirar da mão do inimigo e vai te fazer um grande homem de Deus.